Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta segunda-feira, dia 9 de setembro aí galerinha. Separei aqui 15 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Euro, qualificação, Azerbaijão versus Croácia. A equipe do Azerbaijão aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. A equipe da Croácia aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 3 confrontos. 2 vitórias da Croácia e um empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Croácia. O jogo acima de 1,5 gol. Escócia versus Bélgica. A equipe da Escócia aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe da Bélgica vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias da Bélgica. A partida que podemos cravar vitória da equipe da Bélgica, o jogo acima de 2,5 gols. Eslovênia versus Israel. A equipe da Eslovênia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. A equipe do Israel aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 4 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Eslovênia. Partida que podemos cravar vitória com empate do Eslovênia. O jogo de ambas as equipes marcam. Estônia versus Países Baixos. A equipe da Estônia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do País de Baixo aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 4 confrontos, 1 empate e 3 vitórias do País de Baixo. Partida que podemos cravar vitória do País de Baixo, o jogo acima de 2,5 gols. Hungria versus Eslováquia. A equipe da Hungria aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe da Eslováquia aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias da Eslováquia e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Hungria. O jogo acima de 1,5 gols. Irlanda do Norte versus Alemanha. A equipe da Irlanda do Norte aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe da Alemanha aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias da Alemanha. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Alemanha, o jogo acima de 1,5 gols. Polônia versus Áustria. A equipe da Polônia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe da Áustria vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 4 confrontos, 3 vitórias da Polônia e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da Polônia. O jogo acima de 1,5 gols. Rússia versus Cazaquistão. A equipe da Rússia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota e 4 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Cazaquistão vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias da Rússia e um empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Rússia. O jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série C, Playoff, Juventude versus Imperatriz. A equipe do Juventude aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Imperatriz vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de invisibilidade. Partida que podemos cravar vitória com empate do Juventude, o jogo abaixo de 2,5 gols. Liga Águila aí, Colômbia, Encerramento, Patriotas versus La Equidad. A equipe do Patriotas é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do La Equidad vem de 4 derrotas e 1 empate, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do La Equidad e 1 vitória do Patriotas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Patriotas, o jogo acima de 1,5 gols. Colômbia, Torneio Águila Encerramento, Bocota versus Leones. A equipe do Bocota aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas, 3 jogos sem vencer. A equipe do Leones aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 4 jogos de invisibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Leones e 1 empate. Partida que podemos cravar aí como uma possível zebra, vitória do Leones com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Atlético versus Tigres. A equipe do Atlético aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
23 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Tigres, 22 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Atlético, 1 vitória do Tigres e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Atlético, ou jogo acima de 1,5 gols. Pereira versus Cartula. A equipe do Pereira aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Cortuluan é uma equipe que vem de 2 derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 confrontos. 1 empate, 1 vitória do Pereira e 3 vitórias do Cortuluan. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Pereira, o jogo abaixo de 2,5 gols. Irlanda, Copa Fire, Watford versus Dundalk. A equipe do Watford aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Dundalk vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas finalidades nos últimos 5 confrontos. 5 vitórias do Dundalk, partida que podemos cravar: vitória do Dundalk, o jogo acima de 1,5 gols. Peru aí, Liga 1, encerramento: Binacional versus Garcilaso. A equipe do Binacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 empates, 1 vitória, 1 derrota nas penalidades aí e o empate. Nos últimos 5 confrontos da equipe aí do Real Garcilaso vem de 3 derrotas e 2 vitórias, 3 jogos sem vencer nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Binacional e 3 vitórias do Garcilaso. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Binacional, o jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta segunda-feira. Lembrando que estarei deixando aí todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo aí, para que vocês possam estar nos seguindo lá no nosso Instagram e entrando no nosso grupo do WhatsApp grátis aí, galerinha. Falou, para tirar todas as suas dúvidas aí. Até o próximo vídeo e falou!